Bom dia, crianças lindas e maravilhosas, príncipes e princesas. Dormiram bem? Acordaram do sonho da realeza? Então agora vamos estudar no livro de português, na página 140, falar sobre gênero textual. E hoje nós vamos estudar um gênero textual chamado fábula. A gente já estudou os gêneros textuais bilhete, que era uma mensagem curta que a gente deixa para alguém. Já estudamos o gênero como... Quem lembra da historinha do gato de botas, né? Então, recado. O bilhete é um recado que a gente deixa para alguém ou que a gente manda para alguém. Um texto curto, com introdução, com o nome, né, do destinatário, o texto que a gente quer dizer, ou recado, como a gente chama, e a assinatura de quem está enviando o bilhete, né? O recado, como a gente pode dizer. Então, lá no bilhete ele vai ter o nome do destinatário, o texto que a gente quer dizer, a mensagem breve e a assinatura de quem está enviando. Na história em quadrinho, que também é um gênero textual, né? Tá lá os balãozinhos dizendo a expressão que o personagem está falando. E hoje aqui nós vamos falar de gênero textual fábula, que é quando os animais falam e deixam uma mensagem de vida para nós. A gente sabe que os animais eles não falam, mas nas fábulas eles falam sim e ainda deixam uma moral da história para que a gente possa aprender com ela. Então aqui nós vamos falar hoje do texto A Lebre e a Tartaruga, que é uma fábula de Esopo. A fábula é uma história de animais que se comportam como pessoas nas fábulas. Sempre há um ensinamento. O que será que esta fábula quer ensinar? Então, como a tia já disse, a fábula é onde os animais se comportam como pessoas e falam e deixam para nós uma moral da história, uma lição de vida, uma história para que a gente possa aprender, um ensinamento. Então, esse é o gênero textual fábula. E a fábula A Lebre e a Tartaruga diz assim: um dia, uma lebre se gabava de sua fantasia, de sua fantástica velocidade. Ninguém corre mais depressa do que eu. Sou mais veloz do que o vento. Desafio qualquer animal a correr comigo. Ninguém se dispunha a aceitar o desafio, até que a tartaruga disse: eu topo. Todos riram, principalmente a lebre. Você espera vencer-me? Vamos ver. Combinaram que correriam ao redor do bosque até voltarem ao ponto de partida. Dado o sinal, a lebre disparou e desapareceu, enquanto a tartaruga começou a marchar lentamente. Em pouco tempo, a lebre estava tão distante que resolveu descansar na relva macia e dormiu. Por ela passou a tartaruga lentamente e lentamente chegou ao final, antes da lebre. Moral da história: paciência vale mais do que pressa. Então, essa é a fábula de Esopo, que foi reescrita, né? Esta fábula de Esopo foi reescrita por Guilherme Figueiredo, Fábulas de Esopo, Rio de Janeiro, é de Ouro, 2005. Então, Esopo, ele era um escritor que criou várias fábulas. E todas elas, onde os animais falam e deixam a moral da história, ou seja, um ensinamento de vida para nós seres humanos. Os animais se comportam como pessoas e deixam esse ensinamento no final do texto. Essa é o gênero textual fábula. E aí, essa daqui foi reescrita, né? Esopo, ele escreveu essa fábula, A Lebre e a Tartaruga, e Guilherme Figueiredo reescreveu. Então, que desafio a lebre propôs aos outros animais? Aí você volta lá no texto e escreve o que foi que ele propôs. Porque todos riram quando a tartaruga topou o desafio.
Por que será que todos riram da tartaruga? Será que é porque ela anda lentamente? Porque a lebre perdeu a corrida. O que será que aconteceu quando ela deitou na relva macia? Porque a lebre fez isso. Pinte o quadradinho com a resposta. Porque foi preguiçosa ou porque foi vaidosa? Por que será que ela dormiu? Porque ela foi preguiçosa ou vaidosa? Ela perdeu a corrida por quê? Que outra moral você daria para a fábula? Então, outra moral da história. A moral da história foi: a paciência vale mais do que a pressa. Que outra moral a gente poderia dar para essa história? A persistência realiza o impossível, né? A tartaruga sabia que ela era lenta, mas ela persistiu em fazer essa corrida. E aí ela venceu a lebre. Então, a persistência, né, realiza o impossível. E outra moral da história que a gente poderia deixar, outro ensinamento, é que não há vitória sem persistência, né? A gente persiste naquela ideia e a gente consegue, né, executá-la. Então, a tartaruga tinha a ideia de vencer, a vontade, a coragem. E aí a lebre se achava muito mais veloz do que todo mundo. Ela se achava mais veloz do que o vento é criado por Deus, né? E aí ela foi rir da cara da tartaruga. Mas aí ela correu tanto e depois, se achando muito vaidosa, foi dormir na relva macia. E a tartaruga quietinha passou lá por ela, não acordou, passou silenciosamente e venceu a corrida. Então essa história pode ter 3 moral, né? Ou seja, 3 ensinamentos. A paciência vale mais do que a pressa, a persistência realiza o impossível e não há vitória sem persistência. Ou seja, você precisa primeiro ter força de vontade para vencer os seus objetivos, tá certo? Responda essas questões aí, tira a foto e manda para a tia no livro de português. E aí você vai lá para a página 170 do livro de matemática e aí você tem assim: números na arquibancada. Muitas pessoas compraram bilhetes numerados para assistirem a um jogo de basquete, mas algumas cadeiras da arquibancada não estão numeradas. Vai ser uma confusão na hora que cada um encontrar o lugar. Então, ajude a evitar essa confusão, numerando os assentos que estão sem número. Marque um X a quantidade de cadeiras que estavam sem número. Mais de 30 cadeiras ou menos de 30 cadeiras. Então, você vai para este quadro aqui, colocar os números que estão faltando e depois vocês contam se eles davam mais de 30 ou menos de 30 e aí marca a questão. Só isso, tira a foto, manda para a tia. Tia já está aguardando com muito carinho para ver os seus desafios feitos. Porque todo dia a tia desafia você com atividade e todo dia você manda o retorno para a tia mostrando que você é capaz. E tia fica muito feliz com isso, porque tia sabe que tem alunos príncipes e princesas lindos e maravilhosos e estudiosos, que é uma das melhores qualidades do ser humano. Porque o estudioso, ele vai longe, a pessoa que estuda descobre muitas coisas. Então, os estudiosos, eles têm uma trilha infinita no seu caminho, todas elas de vitórias, para que possam alegrar as famílias. A tia fica muito feliz por fazer parte da família Jesus Menino, onde essas crianças lindas e inteligentes estudam e estudam com vontade de crescer, de ser alguém na vida, de ter um futuro brilhante. E tia vai ser uma velhinha muito feliz, vendo vocês, moças e rapazes, assumindo os empregos de vocês. E tia vai ter o prazer de chegar em algum lugar e ser atendido por um de vocês. E tia vai dizer: ah, que coisa boa. Quando eles eram lá pequenininhos no primeiro ano, tia teve a alegria de gravar um vídeo para eles fazerem uma atividade. Isso é muito gratificante na vida das pessoas, sabia? A tia fica muito feliz com vocês. Beijo, amo muito, 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 muito cada um de vocês.